tempo eu andei longe da tua vontade. Por muito tempo me calei, escondendo a verdade. Por muito tempo me escondi atrás da minha aparência, mas Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram. É isso aí, galera, uma boa noite pra você, sejam muito bem-vindos. Esta, se eu não me engano, é quase a 10ª. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia ver quantas edições foram do Pacificador, gente, mas olha, você passa dos 35, vai ficando mais difícil de lembrar das coisas se não anotar. Mas essa é mais uma edição aqui do Pacificador 2023, aqui pelo meu Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Robson Freitas. Se você não segue, aproveita a seguir o canal também. E mais uma programação de quarta-feira, 21 horas. E fico muito feliz de você estar aí do outro lado da telinha. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem legal. O tema de hoje é Heisenberg. É claro que quem gosta de assistir série, quem que não assiste série, eu tenho certeza que na Netflix de uma vez ou outra você já passou por aquela série que tem um senhor careca de chapéu, com um óculos, com aquela barbinha característica, e o nome da série é Breaking Bad. Se você já assistiu, show de bola. Se você não assistiu, não se preocupe, eu não vou dar tanto spoiler assim da série, mas eu já te explico por que é esse tema que escolhemos hoje. Eu vi um texto hoje, que já é um texto que eu já li muitas vezes mesmo, e foi o texto que me veio à cabeça para nós conversarmos hoje. Você que está assistindo, isso não é uma programação de uma igreja, tá, gente? Não é uma não tenho nada contra as igrejas, faço parte de uma igreja também. Essa não é uma programação com uma placa, que para certo público, não. Eu tenho pessoas católicas, espíritas, adventistas, pessoal lá do Bola de Neve, enfim, de todas as religiões, porque a ideia dessa programação é cristocêntrica, Deus, né? Deus que você acredita, eu acredito também, e é sobre algumas estratégias, sobre alguns atalhos que a palavra de Deus nos ensina, que ajuda nós vivemos de uma vida diferente e melhor. Então o intuito disso nessa noite é isso, é nós conversarmos sobre um assunto. Você que está me assistindo, você tem toda a liberdade de dar a sua opinião, fazer a sua pergunta. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu vou pesquisar para falar contigo, mas você sinta-se em casa para nesses poucos minutos conversarmos um pouco sobre um assunto muito interessante nessa noite. A produção falou que tem um amigo das antigas me assistindo aqui. Meu Deus do céu, o Fefe. Eu não acredito, Fefe. Fernando Tokizek tá me assistindo, rapaz do céu. Tivemos falando sobre você mês passado, Fernando. Fui na casa da Lídia e nós conversamos. Meu amigo, que saudade, meu irmão. Grande abraço para você, o Fefe, grande amigo da infância. Meu Deus do céu, Fefe, que bom que você tá por aí. Fica por aí, mano. Fico muito honrado com a sua presença. Um grande abraço para você, para toda a sua família, meu irmão. Aproveitando, mandando um abraço também para Sandra Bueno, para Juliano Antunes. Que massa que o Fefe tá por aí. Gente, o tema de hoje é Heisenberg e eu queria ler com você um texto bem interessante que está escrito em João 8, 31 e 32, que diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam acreditado nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A série Breaking Bad trata da história de um senhor pacato dos seus 52 ou 53 anos, por aí eu não lembro, que é um professor de química no ensino médio, que tem uma esposa um pouco mais jovem, que está grávida, e um filho que teve um problema quando ele era pequeno, uma pequena deficiência física, mas que leva a sua vida estudando com os seus amigos normalmente. Ele tem uma pequena atraso na fala,
mas não mental. É um problema físico que o filho dele tem, que precisa andar de muletas. Ele é um professor de química dos seus 50 e poucos anos, sua esposa a Skyler mais nova, uns 10 anos mais nova que ele, grávida. É assim que começa a história do Sr. White, né? E a história conta pra gente e mostra que ele descobre que ele tem um câncer. E nessa hora da vida ele entrou em crise, né? Ele vivendo a sua vida, a esposa grávida, ele já com uma idade mais avançada, e ele descobre que ele está com câncer. E quando ele descobre isso, a primeira atitude que ele toma na série é ele esconder a doença da família. E ele decide não fazer o tratamento de câncer. Ele achou que seria muito arriscado passar por quimioterapia e tantas coisas, né? Quem já teve essa doença ou já teve na sua família alguém que passou por esse momento, sabe que realmente é muito delicado, muito complicado. Mas o Sr. White decide na série, ele decide não contar para ninguém, decide também não fazer o tratamento, mas como não tem como esconder alguma coisa num casamento com família, né, a sua cunhada decide, junto com o seu cunhado, famoso Hank da série, a eles terem uma conversa aberta em família, e nessa conversa ele expõe o seu pensamento, por que ele não queria fazer o tratamento, né, do câncer também. Aí a esposa dele grávida, né, e eles decidem, por fim, depois de muita conversa, que ele vai fazer o tratamento. Eu não vou mais dar spoiler da série, porque eu me detive a um detalhe. Ela tem acho que 7 ou 8 temporadas. Eu aconselho você a assistir, é uma série espetacular. Hoje tá pra mim como a minha primeira série, a minha série favorita da Netflix, Breaking Bad, Sr. White, Walter White, maravilhosa, muito top. Ela é 18 anos porque tem algumas cenas de violência e tal, mas é uma história muito intrigante, muito interessante. Eu assisti só 6 vezes, Fefe, a série, só isso. Então eu vou ter que tomar cuidado para não dar spoiler aqui para vocês. Aí quando eu tava assistindo a série pela segunda ou terceira vez, eu fui ver o que significava o nome da série. Breaking Bad. Breaking Bad. E o nome da série significa Libertando o Mal. Breaking Bad. Libertando o Mal. E na série, o Sr. White se descobre. Chega um momento da série que ele descobre o que realmente ele tinha dentro do coração dele, as vontades que ele tinha, e ele muda totalmente. O personagem que começa na primeira temporada é um personagem irreconhecível na última temporada. Ele já não é mais a mesma pessoa. E lá ali pela 80% da série corrida, ele se autoproclama como Heisenberg. O nome dele é Heisenberg. No mundo da distribuição de metanfetamina, que é uma coisa que é uma decisão que ele toma para conseguir dinheiro, porque ele fica preocupado da família dele morrer na miséria, ele morrer e não poder deixar dinheiro para casa, dinheiro para a faculdade, enfim, e ele decide a mexer com metanfetamina. Aí, nessa altura da série, ele se autoproclama Heisenberg. É o nome que as pessoas conhecem ele nas ruas, e ele ficou famoso e conhecido lá na cidade dele, e fora, em todos os lugares, como Heisenberg, a pessoa que produzia a metanfetamina, se não me engano, essa é a droga. Só eu ter esquecido o nome, né, professor? Não pode assistir tantas vezes. Robson, mas o que isso tem a ver com o pacificador, com o tema de hoje? Calma, calma. Eu tenho que dar uma pequena introdução sobre a série, o filme, né, Everton? É show de bola também, para você entender. Chega uma hora que ele fala, o meu nome é Heisenberg, não é mais Walter White. E é esses detalhes que me chamaram a atenção. E quando eu descobri que o nome da série é Libertando o Mal, eu comecei a pensar muito no mal que existe dentro de mim. No mal que existe dentro de você, eu queria que você pensasse hoje. Como assim, Robson? Eu não sou uma pessoa má. Gente, o tema diz assim, o texto que eu escolhi, né? Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos por partes aqui para a gente entender. Acreditar é uma coisa que não é tão fácil como falar. Então Jesus disse aos judeus que acreditaram, creram nele. O que é acreditar para você? Porque as pessoas usam muito isso nas frases, a língua portuguesa deixa muito confuso. Ah, Robson, eu acredito que tal pessoa e tal.
primeiramente, para nós entender, o que é acreditar para você? Em que você acredita? Você já parou alguma vez na sua vida e fez aquela célebre questão? Sabe, eu sei que é difícil de parar para pensar nisso e analisar isso dentro da gente, mas não teve algum problema na sua vida, alguma circunstância que aconteceu com você que realmente você não queria que acontecesse, que você não estava esperando que acontecesse, e você chegou até a se questionar, será que Deus existe? Muitas pessoas, pela sua religiosidade, que foram criadas, ensinadas, guiadas, elas têm medo de fazer essa pergunta por temor, né? Mas em algum momento da sua vida, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as coisas que aconteceram, ou às vezes alguma notícia de um médico, alguém que você perdeu, alguma tragédia que aconteceu na sua vida, será que numa noite escura você não, sem poder dormir, olhando para o forro, para o teto da casa, você não pensou, será que Deus existe? Porque se Deus existisse, será que isso iria acontecer comigo? Será que foi Deus que fez isso comigo? Sabe essas perguntas internas que normalmente você não fala para ninguém? Às vezes não fala nem quando você vai se confessar, né? Os católicos se confessam, os cristãos, os evangélicos já têm uma outra maneira de conversar com seus líderes, as células e tal. No seu costume religioso, será que você um dia teve coragem de contar isso para alguém? O quê? Teve um dia que eu questionei se Deus realmente existia. Por quê? Aconteceu isso comigo, eu perdi isso, houve uma doença, uma perca financeira, e eu cheguei a me questionar. A pergunta que eu quero te fazer hoje, no comecinho dessa rápida reflexão é, em que você acredita? Será que hoje realmente você pode dizer assim, dentro de você, não, Robson, eu posso dizer, eu acredito em Deus. Pensa nisso um pouquinho, rápidos segundos, enquanto eu molho a garganta aqui. Você pode dizer isso? Não, para mim é fácil, eu acredito em Deus. Ou quem sabe você que me assiste hoje, ou posteriormente ao dia que eu fiz essa live, já não consiga dizer com tanta facilidade. Quem sabe você não consiga falar que você acredita em Deus. Ou quem sabe você fala para mim, não, Robson, desculpa, eu não acredito em Deus. Eu respeito você, logicamente, claro que eu vou te respeitar. Ou se no caso, como nós estamos usando o exemplo aqui do Sr. White, né? Robson, eu acreditava em Deus, mas aconteceu algo na minha vida que me fez desacreditar. Eu perdi alguém e essa pessoa morreu muito cedo, ou morreu por uma doença, essa pessoa não era uma pessoa boa e eu perdi, e a partir da perca dessa pessoa eu não acredito mais em Deus. Ou você perdeu alguém da sua família, aconteceu alguma coisa que fez você desacreditar em Deus. Então, essa é a pergunta hoje. Você sabe o que é acreditar. Acreditar todo mundo sabe, né? Acreditar é crer. Admitir como verdadeiro, aceitar como real, convencer-se da existência de alguma coisa. E isso é acreditar, o verbo pelo dicionário. Agora a pergunta que eu quero dizer para você, falar para você, te fazer mais uma vez, é a seguinte: em que você acredita? Em que você acredita? Sabe qual é o problema de acreditar em coisas erradas? É que o acreditar não é um filtro de verdade. Presta atenção, guarda essa dica. Como assim? Não entendi. Acreditar não é o filtro. Robson, eu acredito nisso. Não significa que por você acreditar nisso que você acredita, isso está correto. Não significa. Acreditar significa crer, admitir como verdadeiro, aceitar como real, convencer-se da existência de alguma coisa. Eu tenho alguns amigos psicólogos e muito é falado sobre ir ao psicólogo e muito pouco é realizado. Hoje a sociedade ainda tem um grande preconceito com quem faz terapia, ou com quem vai consultar, fazer um período de acompanhamento, e muitas pessoas não acreditam que conversar com um profissional vai ajudar. A pessoa se formou, tem grandes chaves para ajudar, mas muitos de nós temos preconceitos e não acreditamos que isso realmente vai ser bom. Você entende? Que o acreditar é perigoso? Tem muita coisa que eu e você acreditamos que quem sabe não seja real.
Quando você era criança, não contaram a história do Boitatá pra você? Né, Everton Santana? Não te assustaram quando você era criança? Meu tio me contou essa, gente. A história do cavalo lá, da mula sem cabeça. Eu era criança, inocente, eu acreditei que podia ter, mas eu acreditei em alguma coisa que não existia. Então eu pergunto para você novamente, para nós sairmos desse começo. Em que você acredita? Jesus estava falando com alguns judeus que acreditavam nele. Se eu colocar Jesus nessa equação agora, não, Robson, eu acredito em Jesus. Fechou? Então vamos ver o que é acreditar de verdade. Acreditar é crer. Crer envolve fé. Acreditar é admitir como verdadeiro. Eu acredito que Deus é verdadeiro. É verdadeiro o meu sentimento de crença. Outra coisa, acreditar é aceitar como real. Se você tem na sua vida Deus como realidade, você acredita em Deus. Outra coisa é você convencer-se da existência dele. Como que nós, seres humanos, pecadores, vamos nos convencer da existência de Deus? Se Deus é um ser que não dá para você abraçar, que você não pode pegar nas mãos dele hoje, que você não pode simplesmente chegar ali no escritório e falar: ei, eu tenho um horário com Deus às 15 horas, 14h55, posso aguardar esses 5 minutos que eu preciso conversar com Deus. Isso é visível, palpável, físico. Já acreditar em Deus é diferente do que acreditar na sua mãe, acreditar no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu professor. Para acreditar em Deus você precisa crer para acreditar. Crer envolve fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Essa é a melhor definição de fé. Como que é, Robson? Não entendi. Isso é um versículo bíblico. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso é fé. Para acreditar em Deus, precisa crer. Para crer, precisa ter fé. Beleza? Então fechou. Você que me assiste, Robson, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Você que me assiste, Robson, eu acredito. Ou tem uma outra classe de pessoas. Não, eu acredito em Deus. Passa a pergunta. Fechou. Entendemos aqui o começo do texto. Jesus estava falando com alguns judeus que acreditavam nele. Beleza, fechou. Jesus falou assim: se vocês que acreditam em mim permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. O que era ser discípulo de Jesus na época? Vamos contextualizar para a gente entender. Eu vou simplesmente resumir com andar com Jesus. Aqueles malucos que largaram suas profissões, Pedro, Tiago, João e companhia limitada, né? Até Judas fez isso. Pena que Judas acabou tendo uma morte trágica, um final muito triste. Mas aqueles que acreditaram, os discípulos de Jesus, largaram as suas vidas para seguir Jesus. E hoje não é diferente, meu irmão. Não, como assim? Então você que é um cristão, você largou tudo. Sim. Não, Robson, não é. Eu vejo você trabalhando lá, eu vejo você com pão de mel, eu vejo você trabalhando na Live Vendedor. Não é isso que é largar tudo para seguir Jesus. Não é você abandonar o teu trabalho nessas circunstâncias. Tem pessoas que são missionários, aí sim. Essas pessoas abandonam seus trabalhos, suas famílias vão para outra cidade, como meu irmão fez por 2 anos. Aí é um chamado diferente. Eu estou falando sobre seguir Jesus, sobre permanecer sendo seu discípulo. Beleza, vocês aqui acreditam em mim. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então me explique, caramba, o que é? Eu não entendi. Eu achei que tinha que largar tudo para ser discípulo. Sim, você tem que largar tudo. O que é largar tudo? É tudo estar atrás de Jesus. Tudo que você tem, tudo que você faz, todo o seu objetivo, tudo isso depende de Jesus. Tudo isso é para Deus. Tudo isso pode ser feito em adoração a Deus. Está entendendo? Ah, Robson, é confuso isso para mim, cara. Como que eu vou fazer isso? Até a minha família? Até a sua família. Hoje, na hierarquia da sua vida,
Às vezes está o trabalho antes da sua família, o dinheiro antes dos seus amigos. Está tudo bagunçado. A Bíblia nos ensina que antes de qualquer coisa, primeiramente, o reino de Deus. E as demais coisas, ele acrescenta na nossa vida. Isso é Bíblia. Hoje Deus precisa estar no topo, entendeu? E não pode competir. As pessoas confundem isso. Então falam assim, Deus está em primeiro lugar. Não, Deus está acima do primeiro lugar. Sabia disso? Você está conseguindo entender? Deus não pode competir com você, com a tua esposa, com teus filhos, com o teu trabalho, com a igreja, com os amigos. Não, Deus tem que estar acima. A sua ligação com Deus tem que ser uma coisa única, de pai e filho. Aí sim você pode colocar na sua vida as suas prioridades. Você estar bem, com saúde, uma vida financeira, você fazendo o seu máximo para chegar no melhor que você puder. Entendeu? Mas o seguinte, você, sua esposa, seus filhos, e aí por sequência. Agora Deus é uma correlação de filho e pai. Deus não pode competir com as coisas da sua vida. Mas para nós não fugirmos, para não ficar confuso para você, se vocês permanecerem na minha palavra, gente, eu perguntei no que você acreditava, de propósito. Como é que nós vamos abandonar tudo para ser discípulos? E como é que nós vamos acreditar em Deus, sendo que é tão difícil de acreditar em Deus? A gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ouvir às vezes, porque os nossos ouvidos estão tampados com tantas teorias e mentiras que existem por aí. A pergunta que não quer calar é, eu realmente acredito em Deus? Ou, Robson, eu quero acreditar, mas eu não acho caminho, meios para acreditar nele. Como que você faz para acreditar em Deus? Beleza. Se você permanecer na palavra dele, você verdadeiramente se tornará o seu discípulo. Mas esse é um processo, sabe, que vai acontecer depois. Sabe o que acontece com muitas pessoas que se tornam religiosos? É que elas começam a ler a Bíblia antes de acreditar em Deus. Aí, meu irmão, é perigoso. Como assim? Sim. Tem muitas pessoas que não sabem ainda se acreditam em Deus. Mas elas escolhem uma igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, a bola de neve, a adventista. Escolhem uma religião para si. E começam a ler a Bíblia, e começam a fazer o que a Bíblia manda, e começam a entender a Bíblia, e começam a falar da Bíblia, se tornam belos religiosos. Antigamente eram chamados de fariseus, né? Aí você fala assim, Robson, mas como assim? Então Jesus disse aos judeus que o quê? Tinham crido, tinham acreditado nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é caminhar com Jesus. Para onde você quer ir? Não. Para onde Deus quer que você caminhe. Robson, esse negócio é muito de crente, é muito religioso para mim. Como caminhar com Deus, ouvir Deus? Isso é utopia, velho. Pare de falar de coisa que a gente não entende, que as pessoas não entendem, que realmente não é verdade. Eu tenho minha fé em Deus, mas não é assim, caminhar com Deus, ouvir Deus. Meu amigo, minha amiga que me escuta hoje, a vida que eu tenho com Deus, ela não é o que Deus queria para mim, com certeza. Como assim você está errado? Não, é muito menor do que aquilo que Deus tem para me proporcionar. É que eu decido o quanto eu sigo Ele como discípulo. Ou se eu sou multidão. Você tem uma escolha para você fazer na sua vida hoje. Você ser multidão ou ser discípulo. A multidão dizia que abandonava tudo. Não, hoje o dia inteiro eu não vou trabalhar. Por quê? Porque tem um Jesus lá no monte e tal, e ele vai trazer um sermão e eu vou lá seguir ele. Aí passava o dia inteiro escutando Jesus falar, pregar, operar milagres. Jesus pegava um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos, multiplicava e toda aquela multidão comia. E as pessoas ficaram maravilhadas. Mas no final da tarde, no final do discurso, toda a multidão voltava para sua casa. E Jesus continuava com os seus discípulos, organizando, guardando, voltando para suas casas. Discípulos junto com Jesus, multidão voltava para casa. O que nós não podemos ter é uma vida de multidão. Como assim, Robson? A gente só vai atrás de Jesus para buscar o que nos convém. Eu tô com fome. Jesus. Eu tô com dor. Jesus. É só a mão de Jesus que é boa, parece. Eu preciso de algo. Jesus.
Ah, eu tô passando por um grande problema, eu vou pedir para tal pessoa lá que me falaram que ora, que reza, que benze, sei lá. Nessas horas, a gente lembra de Jesus. E a gente está sendo uma baita de uma multidão. Agora eu quero dizer para você, existe um propósito dentro desse texto. Jesus convida-nos a ser seus discípulos, a não ser mais multidão, a se tornar aquela pessoa que está sempre junto dele. Aí você fala, ainda não entendi, eu tenho que largar tudo, a minha vida, a minha família? Não. Jesus tem que estar em tudo. Com você. Jesus precisa estar na sua relação com a sua esposa. Jesus precisa estar na relação sua com seus filhos. Jesus precisa estar com você no caminho de você, carro, trabalho. Você, carro, igreja. Robson, mas como que eu vou conseguir isso? Se você começar a viver a verdade. Mas não só na hora da missa, do culto, mas viver a verdade na hora do trabalho. Viver a verdade na hora da conversa com a sua esposa. Viver a verdade na hora que você está conversando com as pessoas que você conhece, com seus amigos, companheiros. Viver a verdade na hora do lazer, onde ninguém está te ouvindo contar mentira, quem sabe? Ou contar história. O versículo continua. Se vocês permanecerem, isso é permanecer na palavra. Por quê? Porque o 32 diz, se você conhecer a verdade te libertará. Como que eu faço para acreditar em Deus? Lendo a verdade. Aonde que está escrito a verdade? Dentro da palavra de Deus. Você tem 66 livros que vão te mostrar a verdadeira palavra de Deus. Dentro da Bíblia Sagrada. Você lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. O tema de hoje é Heisenberg. Heisenberg foi quando o Sr. White decidiu escolher o nome, porque ele estava ficando muito famoso no meio dos traficantes e tal, vendendo a droga que ele vendia na história do enredo da série, e ele se autonominou de Heisenberg. Será que nós não temos outro nome na nossa vida? Por quê? Porque a palavra diz que a verdade nos libertará. Se a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona. Quem sabe você não tenha seguido uma vida com Deus, não decidiu ser um discípulo. Só que nessa caminhada sem Deus, cara, é muito perigoso. Essa caminhada sem Deus é algo muito perigoso para você. Por quê? Porque uma caminhada sem Deus tem muita mentira. Uma mentira chama outra mentira. Um abismo busca outro abismo sedento. Você está entendendo nisso? E quanto mais mentira, mais abismo, menos verdade, menos Deus. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. O personagem da série descobriu que ele tinha mal dentro dele. Ele era um senhor pacato, pai de família, professor de química, homem direito, que nunca tinha xingado uma pessoa. A vida inteira. E aí, ele pegou um diagnóstico de câncer, praticamente avançadíssimo. Ele se revoltou com aquilo e ele começou a cavar poços dentro do coração dele. Começou a cavar. Gente, não se engane. Nós temos sim o mal e o bem dentro de nós. Aí você vai dizer para mim, Robson, mas por que eu faço o bem? E às vezes eu faço o mal. Ou às vezes eu quero seguir um caminho cristão melhor e as coisas que eu quero fazer eu não faço, as que eu não quero eu faço. Filosofia de Paulo. Porque dentro de nós temos duas plantações a ser regadas, o mal e o bem. Você vai alimentar o bem que está dentro de você conhecendo Deus, através da verdade, através da palavra, através de você tomar a decisão de ser um discípulo. O que é ser discípulo? É deixar Deus estar contigo em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Não é um abandono, é abandonar o errado. Não é abandonar as coisas, é abandonar as coisas erradas que você faz nas coisas. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Antes de tudo, eu preciso saber que eu creio. O que é acreditar em Deus? É admitir Ele como verdadeiro, é crer com fé, é aceitar que Ele é real, é convencer-se da existência dEle na nossa vida. Se eu permanecer na palavra verdadeiramente, eu serei um discípulo de Deus.
Discípulo não é multidão. Multidão volta embora. Multidão só vai se alimentar, só vai ouvir e volta para casa e nem muda de comportamento. Discípulo vive com ele. Dorme junto, acorda junto, trabalha junto, conversa junto, tem ele como amigo, como presença, como companheiro de trabalho, como companheiro da vida, 24 horas. Isso é ser discípulo. E se você decidir fazer isso na sua vida, você vai conhecer a verdade através da palavra de Deus, que é por ela que você conhece Jesus. E essa verdade vai te libertar. O tema da série do Sr. White é Breaking Bad, libertando o mal. Esse é o perigo que eu quero trazer na conclusão dessa rápida reflexão nessa noite. Quando nós não libertamos a verdade, a bondade, nós libertamos o mal que existe dentro de nós. A partir de hoje, lembre-se disso. Se eu conheço a verdade e a verdade liberta, se eu conhecer a mentira me aprisiona. Se eu faço boas coisas e essas coisas me libertam, se eu começar a fazer coisas erradas, essas coisas vão acabar me aprisionando. E daí você chega a um ponto que o pecado já nem é mais pecado, que o erro você nem sente mais como erro. Tem coisas que você faz uma vez e você se sente mal, entendeu? Tem coisas que você realiza, faz uma vez, fala uma vez, acontece uma vez, você se sente mal, sabe? Você fala, nossa, puxa, estou me sentindo mal, o que eu fiz? Não deveria ter feito. A tua alma gritando dentro de você, para que você acerte a sua situação, o seu momento, e peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa que você fez. Aí, se você não conhece a Bíblia, não conhece Deus, realmente tem dúvida se acredita nele, e você começa a cavar dentro de você do poço das coisas ruins, do obscuro dentro que existe dentro de você, mal e bem, eu vou começar a cavar o mal, eu vou começar a ser uma pessoa má pagadora no mercado, eu vou começar a mentir para os outros, eu vou começar a brigar por qualquer coisa, xingar os outros no trânsito, xingar filho, xingar a esposa, brigar no trabalho. Que esse negócio de igreja, coisa nenhuma, padre, pastor só querem dinheiro ou coisas parecidas. Vou largar a mão, não vou mais. Entende o que eu estou falando? Começa a abandonar tudo que você aprendeu ou o que você acha que é certo. Aí você começa a fazer o quê? Começa a ir pro lado ruim, pro mal, pro mal, pro mal, se alimentar do mal, tratar mal. Chega uma hora que você muda de nome. Você não é mais o Eduardo, o Paulo, o Ari. Tudo bem, pastor Ari? Boa noite. Agora que eu vi seu comentário aqui, Deus abençoe. Você não é mais a Franciele, você não é mais o Marciano. Você faz como o Sr. White fez. Você muda de nome. Aí você é o nervoso, você é o adúltero, você é o mentiroso, você é o pecador, você é o cara que não consegue cumprir uma palavra, você é o cara que as pessoas chamam de mentiroso, você se torna outra pessoa, você muda de nome. Libertando o mal, Breaking Bad, significa que ele tinha um mal dentro dele aprisionado, como eu e você temos. Só que a reação dele ao sentir uma ira muito grande pelo diagnóstico que ele teve de câncer e a vida que ele nunca se impôs, ele nunca fez algo, sabe? Não é porque você acredita na verdade que você não pode se impor. Não é porque você acredita que é um discípulo do Senhor Jesus que você não pode lutar pela justiça, lutar pelos seus direitos. Claro que dá. Só que existem pessoas que elas vivem muitos anos calados. Elas não têm atitude para o bem. E quando elas se percebem, elas começam a ter atitude para o mal. E mudam de nome. O Sr. White virou Heisenberg. E você? Será que as pessoas conhecem você pelo seu nome? Ou será que a sua fama, que sempre chega antes, infelizmente, né? A fama da gente sempre chega antes que a gente nos lugares, né? Será que a tua fama tem feito o seu nome ser outro para as pessoas que te conhecem? Libertando o mal. Ou libertando o bem. Essa é uma escolha que eu e você temos. Só lembre que se nós acreditamos em Deus, se você acredita em Deus, e se você conseguir permanecer, permanência, não desista da palavra de Deus, não desista do que é certo, não desista de fazer o que é certo.
Teve um tempo na minha vida que eu passei umas dificuldades muito grandes financeiras. E eu lembro que eu tinha um Voyage, que eu gostava muito daquele Voyage. Era um sempre semi-novo, Voyageão preto, 4 portas, lindão. E eu tinha muitas parcelas dele para pagar ainda. E um dia, um cara cortou a preferencial, bateu na traseira dele, eu perdi o controle e fui de frente com o carro no muro. Estragou a traseira do carro e a frente do carro. Eu desci do carro nervoso, isso nunca tinha acontecido, foi meu primeiro acidente, eu estava totalmente certo, numa velocidade razoável, dentro do que era permitido na rua. E esse rapaz desceu do carro, o carro dele não fez praticamente nada, ele só me fez eu perder o equilíbrio assim, na batida. E ele já deixou bem claro para mim que ele não tinha como me ajudar, pagar nada, e isso e aquilo e tal. Ainda quis arrumar briga com meu amigo que estava junto comigo. E eu tentei da maneira certa conversar com ele e tal, e não deu. E ele tive que ir para a justiça, recebi R$ 100 por mês durante sei quantos anos. Dali 9 meses depois que esse cara bateu no meu carro, o outro cara cortou a preferencial de novo, bateu no mesmo carro, pastor Ari. Só que dessa segunda vez virou o carro na rua. Fiquei de ponta cabeça no carro lá, estragou as duas laterais. Primeiro acidente, a traseira e a frente. Segundo acidente, lateral esquerda, lateral direita, ou ao contrário. Esse foi pior, o cara todo tatuado, nervosão, desceu do carro, ele extremamente errado. E ele ainda falou para mim o seguinte: se quiser procurar o seu direito, que eu não vou te ajudar, eu não tenho dinheiro para pagar o teu prejuízo. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, é uma coisa que eu estava certo, né? Eu estava na minha preferencial, pelo menos, vamos usar esse termo aqui, né? E aconteceu isso comigo. Foi uma circunstância que aconteceu. Mas o que tem a ver com o assunto? É agora. Um amigo meu, gente boa pra caramba, eu sei que não foi por mal que ele fez isso, mas ele tinha um estilo de vida alternativo em relação à verdade. E ele chegou pra mim e falou assim, cara, o seguinte, mas eu sei que foi por inocência dele. Eu tenho um caminhão que eu comprei agora para transportadora e tal. Vamos fazer o seguinte, eu já sei como é que vamos fazer. Porque daí eu fiquei com o carro arrebentado, gente. Da segunda vez, da primeira eu emprestei dinheiro para pagar o conserto. Da segunda eu não tinha ninguém emprestar. Eu fiquei com o carro arrebentado, tudo torto. E o cara falou para mim que se eu quisesse alguma coisa que eu fosse procurar os meus direitos. Aí esse amigo meu chegou para mim com uma proposta. Falou, Robson, é o seguinte, vamos lá em tal lugar, lá na Vila Bela, não sei o quê, que é um bairro aqui perto de casa. Falei, mas por que? Eu não tô entendendo, mano. Ele falou assim, ó, vamos deixar o teu carro lá numa curva que eu achei lá num lugar meio abandonadão, e eu vou... Escuta isso, gente. Eu vou vir com o caminhão e vou bater no teu carro. Aí eu fiquei olhando pra eles e eu falei, o quê? Como que é? Ele, sim, mano, eu vou vir, vou bater no teu carro e vou voltar ali, não sei o quê. Aí a gente faz o seguinte, aí eu aciono o seguro. O seguro do meu caminhão, cara, é tanto... Eu lembro que o conserto ia 7 mil e pouco. Eu não lembro exatamente, mas a franquia não dava R$ 2.000. Era menos que isso ainda. Ele falou, aí você arruma o teu carro perfeitamente. E se você quiser, eu até parcelo essa franquia para te ajudar, mano. Você é um cara gente boa, não sei o quê. Aí eu pergunto para você. É uma baita de uma solução. Eu não tinha R$ 7.000 para arrumar o carro. E aonde eu fosse arrumar não ia ficar perfeito. No seguro ele fica novo de novo. Aí eu pergunto para você. Você aceitaria a proposta? O cara era meu parceiro. Depois desse dia, a nossa amizade não continuou mais a mesma, na verdade. Você que tá, não precisa responder aqui nos comentários, não precisa. Mas pensa aí dentro de você. Você aceitaria essa proposta? Ah, eu aceitaria. Pô, o cara é gente boa pra caramba. O seguro, eu vou pagar a parcela do seguro. O seguro tem os seus meios, etc e tal. Será que você aceitaria? Sim ou não? Pensa aí um pouquinho. Você dá um tempinho pra você pensar. É um assunto complicado, né? E ele falou assim, vamos lá então, cara, vamos lá para nós fazer o esquema. Eu respirei fundo assim, falei para ele, ô mano, eu quero agradecer muito a tua ajuda, eu sei que você tá fazendo isso porque você é meu parceiro, mas eu não posso, brother, não posso. Aí ele ficou sem entender, ele falou, mas por que você tem com medo que eu estrague muito carro? Eu falei, não é por isso, mano, mas eu não posso. Aí ele insistiu muito para mim, para ele tentar entender o porquê que eu não podia fazer isso, né, por que eu não aceitei a proposta dele. Aí eu olhei no olho dele e falei assim, mano, porque não é a verdade. Só por isso. Ele não gostou. Ele, mano, então beleza, então isso aqui eu vi que ele ficou sem jeito e tal. E eu não quis transparecer que eu era uma pessoa perfeita, nada disso, gente. Eu não sou melhor que ninguém. Só que eu sempre prestei atenção nessa palavra chamada verdade na minha vida.
E eu falei, não, mano, eu não posso porque não é a verdade. E eu saí da situação, até a nossa amizade não ficou mais a mesma. Vi ele muito poucas vezes depois disso, quem sabe não seja por isso. Às vezes a gente se afasta das pessoas, né? Mas eu não aceitei. Falo, mas por que não, cara? Você podia resolver o problema do seu carro. Mas não era verdade. Entendeu? Não é esse o meu nome. O meu nome é Robson Freitas. Não é um cara que mente pro seguro. Você tá entendendo? Eu não mudei de nome por causa de um carro que bateram em mim. E eu tento não mudar de nome por causa de uma circunstância que acontece que eu não estou esperando. Ah, a vida financeira está difícil, as coisas não estão tão fáceis. Tem gente que muda de nome. Tem gente que vira Heisenberg. Tem gente que não é mais o Sr. White. Aí ele se torna o Heisenberg. Por quê? Porque ele não buscou uma solução de Deus. Ele buscou uma solução humana. E, gente, você sabe, aqui na Terra tem muitas soluções naturais para você resolver seus problemas. Se o cara ficou te devendo, tem uns caras mais nervosinhos que vão cobrar lá armado e tal. Tem gente que corre atrás disso, né? Tem pessoas que, para resolver um probleminha ou descobrir alguma coisa, faz uma conta que não é verdadeira no Facebook. Como é que chama isso? Não é hacker, como que é? Esqueci o nome agora. Faz uma conta, um perfil que não existe, põe uma foto de outra pessoa e começa a investigar a vida das pessoas. Gente, isso é mentira. Tem gente que acha que a mentira na vida digital não é a mesma coisa online, né? No sistema, na internet, não é a mesma coisa na vida real. É mentira, continua sendo mentira. E por que eu tento me apegar tanto à verdade? Porque tem um texto da palavra de Deus que fala que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo, eu não quero usar essa mentira em nada na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você e quero que você guarde no seu coração. Que nenhuma circunstância que você venha enfrentar na sua vida te obrigue a você mudar de nome. Sabia? Tem gente que muda de celular. É uma coisa, claro, né? Eu não posso julgar as pessoas que mudam o número de celular. Eu tenho meu número de celular desde o começo que eu tinha celular, pra você ter uma ideia. Hoje, se um cliente meu de 15 anos atrás me mandar mensagem, ele vai mandar mensagem no mesmo celular. Mudei de operadora, né? Isso aí não é pecado. Saí da TIM, fui para Vivo, da Vivo voltei para TIM, da TIM fui para Claro, fui para Oi, voltei para TIM agora, mas sempre com o mesmo número. Porque eu não tenho nada a esconder. Robson, mas nunca aconteceu um problema no seu trabalho? Claro! Eu trabalhava com telefonia, gente. Eu vendia plano de celular da Vivo, da TIM. Dava problema. A pessoa me ligava, eu atendia, falava, não, senhor, o que aconteceu? Você falou que não ia vir tal coisa na fatura, veio. Falei, o senhor tá na loja? Já tô chegando aí. Aí a pessoa ficava sem ação. Eu, chegava lá, a pessoa me olhava, me dá sua fatura aqui do celular. Passei por muito disso. 2005, 2006, 2007. Até 2008, até 2009 eu trabalhei com telefonia, então foram muitos anos. Pegava a fatura, falava assim, ó, realmente esse valor aqui, ele veio errado. Eu falei que essa telefonia... Calma, senhor, calma, só um pouquinho. Ligava no atendimento para consultor de telefonia que eu tinha. Ó, fulano de tal, estou aqui em frente ao cliente, CNPJ tal, veio um valor indevido na fatura dele. Por quê? Porque eu conhecia a fatura de telefonia que eu vendia. Na hora, a pessoa ressarcia o valor, me passava um código de barras novo com o valor correto. Eu entregava na mão da pessoa, na mesa, isso demorava ali 1 hora para fazer isso. A pessoa olhava aquilo. Mas então se eu pagar com esse código de base, eu vou pagar o valor certo. Falei, sim. Foi um erro que o sistema acontece, erros. Muitas pessoas não vê os erros, pagam mais caro e nunca vê, né? E eu resolvi. Verdade. A verdade liberta. Só que para que essa verdade liberte você, me liberte na área que eu preciso conhecer essa verdade. E não tem como conhecer a verdade de Cristo não sendo seu discípulo, gente. Você pode tentar de tudo quanto que é jeito. Não, eu leio a Bíblia. Não, eu dou esmola. Eu dou dinheiro. Eu compro, eu ajudo nas construções das igrejas. Amém, isso é louvável. Que bom que você faz isso. Mas isso não vai libertar você. Isso não vai fazer você voltar a ser chamado pelo seu nome. O seu nome, né? Como eu falo, o seu nome de batismo. A única coisa que vai me libertar e vai libertar você é a verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo está escrito na Bíblia. Não tem como conhecer a verdade sem ser discípulo. Não tem como ser discípulo sem acreditar. Então é uma fórmula tão simples. Acreditar, permanecer na palavra, se tornar discípulo e deixar a verdade me libertar.
O Sr. White precisou mudar de nome. Ele começou a mexer com drogas para sustentar sua família na série. E passou a se chamar de Heisenberg. Porque ele descobriu que aconteceu um Breaking Bad na vida dele. Breaking Bad significa libertando o mal. Eu e você não queremos libertar o mal que está aprisionado dentro de nós. A nossa velha natureza que está babando de raiva e querendo sair para fora, brigar, resolver tudo de um jeito errado. Não. Nós vamos libertar o bem. Só que não se engane você, hein? Você não produz bem. Quem produz o bem é Deus. É só Deus que produz o bem. Então a gente precisa dessa parceria. A gente precisa de Cristo na nossa vida. Para que a gente possa libertar o bem que existe dentro do coração dele. Para as pessoas que vivem ao nosso redor. Para a nossa família, para o pessoal da nossa igreja, para a galera lá do trabalho, a galera do futebol, os amigos. As pessoas que precisam de ajuda. Você pode ser, sim, a verdade para as pessoas. Robson, mas a mentira é um caminho muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. Esse carro não foi só isso que aconteceu não, gente. Você que chegou aí quando eu estava contando a história do carro, eu não aceitei a ajuda do meu amigo, sabe? Ele queria que eu mentisse que o caminhão dele que bateu no meu carro estava resolvido. Eu não aceitei. Aí sabe o que aconteceu com esse carro, uns anos atrás? Eu nem gosto de contar muito essa história, mas eu acho que é bem concernente a um testemunho meu de vida, né? Há uns tempos para frente eu já tinha pago 30 parcelas desse carro. Eu fiquei desempregado por 2 anos. Chegou uma hora que eu não consegui mais pagar o carro. Atrasou uma, atrasou 2, e o banco me ligando, e meu Deus do céu, gente, quem tem ansiedade sabe que é isso. Eu, com uma coisa que eu não consigo resolver, me judia muito. E fugiu do meu controle, eu estava desempregado em casa. Aí, um outro amigo, né? Esses amigos da gente, né? Pelo amor de Deus. Chegou pra mim e falou assim, Robson, mas por que você está nervoso? Eu falei, não, cara, é que infelizmente, né? Vai vencer a terceira parcela do carro daqui 20 dias, eu não pude pagar as 2 e não tenho dinheiro para pagar. Ele, mas então, qual o endereço que tá o carro? Aí eu falei, esse carro tá na outra casa que eu morava, não mudei o endereço. Então não esquenta a cabeça. Daí eu falei, por quê? Falou, não pague, rapaz, não pague. Tem quase 20 parcelas para pagar. Eu falei, não, eu fiz em 60. Não pague, não pague. Eu falei, mas meu Deus, como que eu não vou pagar? Ele falou, não, eu tinha um Ômega. Não é um Ômega. Não lembro o carro que ele tinha. Não vou contar o carro, senão vai que vocês conhecem a pessoa. Falou, eu tinha um carro, sabe esse carro que eu tenho? Eu falei, sei. Então eu paguei 11 parcelas das 60. E não paguei mais. Aí o banco queria que jogou uma dívida de tanto e tal. Então, resumindo, Robson, 6 anos depois, fui num feirão lá em Curitiba que estavam resolvendo, paguei R$ 1.900 e limpei meu nome. Faça isso. Aí sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso? Eu não falei nada. Gente, você não precisa se fazer de melhor, capaz. Você só não pode dar ouvido a conselhos errados, entendeu? Aí eu falei, beleza, né? Mas Aí eu olhei pra ele e falei, sabe o que eu lembrei? Eu era líder de jovens nessa época, líder de um grupo de louvor da minha igreja. Eram umas 12 pessoas que eu era líder, né? E o líder, ele tem o papel de ser exemplo, né? Para os seus liderados, para os seus amigos, para a pessoa que você é líder. Aí sabe o que eu imaginei? Eu imaginei eu ficando realmente, a parcela era R$ 792, eu nunca vou esquecer. Ia dar um alívio financeiro enorme, eu estava desempregado. E sabe o que eu imaginei? Eu imaginei um dia eu saindo, um sábado à tarde do ensaio com eles lá da igreja, e um oficial de justiça está do lado do meu carro. O senhor é o senhor Robson Pereira de Freitas? Sim, sou eu mesmo. Eu sou oficial de justiça, eu vim aqui decretar a busca e apreensão do seu carro. Era só isso que eu via acontecendo. Porque eu estava errado. Aí você fala, o que você fez então? Você pagou o carro? Você aceitou a ideia do seu amigo? Não aceitei, gente. Você pode não acreditar, mas eu não tenho por que mentir para você. Eu lembro que eu deitei a cabeça no meu travesseiro aquele dia e falei, eu não vou fazer isso. Não consigo fazer isso, não dá. Não é verdade. Não é certo, não é correto isso. Eu assinei, eu quis pagar, eu não posso. Mas você não pôde, Robson. Sabe o que eu fiz? O banco ligou e me fez uma proposta de entrega amigável. Se você entregar... Só que aí a história mudou, por quê? Porque esse Voyage que eu tinha, eu troquei num outro carro. Aí eu falei, então beleza, eu não vou conseguir pagar o carro, então eu vou trocar em outro. Aí esse outro carro, na verdade, que estava com as parcelas atrasadas. Eu esqueci de contar isso para vocês. O Voyage eu paguei bem certinho. Quando estava 2 parcelas atrasadas, eu troquei por outro carro.
Aí o meu amigo da garagem, né, trocou e descontou essas parcelas atrasadas e quitou o carro e pá. Mas o carro que eu tinha acabado de pegar, eu ainda estava desempregado. O que aconteceu? Eu não consegui pagar, paguei a primeira. Aí a segunda e a terceira atrasou. Isso que aconteceu. Aí o banco falou, ó, você pagou uma parcela só tem duas atrasadas. Se você fizer entrega amigável, a gente quita essa dívida no seu nome. Olha o que eu fiz. Como eu não aceitei o conselho do meu amigo e não quis ficar devendo, esquentando a cabeça e tal, devolvi o carro com entrega amigável. Aí você fala, nossa, mas então resolveu. Quando o caminhão veio buscar o carro, gente, eu lembrei, meu Deus. E as 30 parcelas que eu tinha pago do Voyage, eu dei o Voyage no negócio, perdi o Voyage agora. E foi um dia muito ruim, sabia? Eu me senti muito mal, assim, porque fazer o que é certo, gente, eu não vou mentir pra você que sempre você vai se sentir na hora feliz e tal. E aquele dia foi um dia muito triste pra mim, né? Eu lembro que o meu filho era pequenininho e viu o carro indo embora, né? Aí o meu amigo, eu tinha um compromisso à noite e me deu uma carona, meu filho não queria entrar no carro porque ele queria entrar no carro verde, que era um Uninho verde que eu tinha pegado no lugar do Voyage. Só que quando eu cheguei em casa à noite, eu botei a minha cabeça no travesseiro, eu fiquei liberto. Não sei te explicar como, mas aquilo me libertou. Me libertou da preocupação, me libertou da dívida também. Nossa, mas você pagou 30 parcelas, mas eu usei 30 meses o carro. Viajei bastante com o Voyage, fui muito na igreja, fiz muita coisa. Falei pra mim mesmo, falei, foi um aluguel que eu paguei, e era um carrão, e aproveitei. Só uma coisa que eu tô te contando. Quando eu pus a cabeça no travesseiro, eu me senti liberto. Porque foi a verdade. Eu não menti, eu usei a verdade. Era a verdade. Não pude pagar, o banco ofereceu. Ah, mas e os outros? Perdi o carro, mas eu me senti liberto. Eu finalizo o pacificador de hoje dizendo para você, não deixe que as circunstâncias ruins da sua vida, as tragédias, as percas doídas, as coisas que você não estava esperando que fosse acontecer, façam você ter que mudar o seu nome. Guarde isso no seu coração. Seja você. Acredite em Deus. Permaneça na palavra de Deus. Se torne um discípulo. Se tornar discípulo é trazer Deus para pertinho de você, para todas as horas da sua vida. Conheça essa verdade. E essa verdade vai libertar você. Ok? Gente, muito obrigado pelo carinho. Já estamos com 1 hora. Meu Deus, eu falei que ia ser rápido, então vou finalizar por aqui para não ir ser tão longo. Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa simples palavra tenha achado morada aí no seu coração e que você pare para pensar nisso. Não vou deixar que as coisas façam mudar o meu nome. As pessoas me conhecem como honesto, como uma pessoa séria, como um homem de família, uma mulher de princípios. Não deixe que as coisas obriguem você a mudar o seu nome. Continue chamando-se o nome que está no seu RG aí. Deus conhece você por esse nome. Que as pessoas também conheçam você por esse nome. Honesto, sincera, verdadeira, verdadeiro, amigo, paciencioso. Isso é o resultado dos frutos do Espírito, que eu falei aqui num pacificador anterior. Quando nós usamos o fruto do Espírito na nossa vida, a gente começa a ser pessoas diferentes. E pessoas diferentes impactam as outras. Sabe? Faça que as pessoas fiquem impactadas com a sua diferença, sendo você verdadeiro, honesto. E não tem como ser bom sem ter o dono da bondade na nossa vida. Não tem como fazer as coisas certas sem ter quem criou o que é certo na nossa vida. Não tem como ser discípulo se ele não morar no nosso coração. É aqui que ele tem que morar. Porque se você deixar ele morar no teu coração, você vai levar ele para o teu trabalho, você vai levar ele para a tua reunião, para o teu futebol, para o teu happy hour com os amigos, você vai levar ele para onde você for. Ele tem que morar não lá na sua Bíblia, lá aberta, sabe, como um símbolo. Tá bom, deixa lá. Melhor uma Bíblia que uma revista errada. Ele não tem que morar num quadro, ele tem que morar no seu coração. Porque a Bíblia, às vezes, você não consegue levar num lugar difícil, mas o seu coração está com você a todo momento. Deus precisa estar no seu coração. Robson, mas como que eu tiro Deus do meu coração? Quando eu deixo o mal ser libertado. Quando acontece o fenômeno Breaking Bad dentro de mim, libertando o mal. Quando você liberta o seu mal, você está tirando Deus da sua vida. Está tirando Deus da jogada. Eu libertei o mal. Breaking Bad aconteceu comigo. Libertei o mal. Eu tirei Deus da jogada. Agora, se eu deixo a verdade, se eu conheço a verdade, ela me liberta. Quando a verdade te liberta, você é discípulo. Quando você é discípulo, Deus mora no seu coração. Guarde isso, tá?
Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e não esqueça, quarta-feira aqui pelo meu Facebook, a partir das 21 horas, tem mais uma edição do Pacificador. Ficaria muito feliz se na próxima quarta-feira você estivesse aqui me assistindo e convidasse um amigo para participar dessa programação que eu faço com todo carinho para você que está aí do outro lado da telinha, tá? Deus te abençoe, excelente semana para você, até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.